Agora eu vou falar de um assunto muito importante, que às vezes a gente acha que não acomete as pessoas mais jovens. Mas no dia 25 de junho, a cantora Anitta precisou ser internada após receber um diagnóstico de trombose na perna direita. A doença afeta cerca de 180 mil brasileiros ao ano e em 90% dos casos acomete os membros inferiores. Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, eu converso via Skype com o cirurgião vascular e endovascular, Dr. Sérgio Belzacchi. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos em casa. Tudo certo por aí, doutor? Como tem sido a rotina? Como eu lido muito com urgência, tenho trabalhado bastante. A vida continua pra gente aqui. Tá bem tranquila, não tem nada, né? De quarentena não tem nada aí. Nem um pouco. Doutor, eu queria que o senhor começasse falando com a gente um pouquinho sobre o que é a trombose. Perfeito. Bom, para a gente poder falar de trombose, a gente tem que entender um pouquinho como funciona a circulação. Quem leva o sangue depois que o coração bombeia são as artérias. Quem traz o sangue de volta para o coração são as veias. E a trombose é quando o sangue que está andando dentro ou da artéria ou da veia, ele coagula. Funciona como se fosse uma rolha. E esse coágulo, então, para a circulação e dá os sintomas, que é o inchaço, peso na perna e afins. E o grande perigo da trombose é esse coágulo soltar. Aí a gente consegue ver, então, uma imagem desse coágulo formado numa veia. Ele pode soltar e parar lá no pulmão. E isso é embolia pulmonar e isso é sério. Quantos tipos de trombose existem, doutor? Existem vários. Como eu falei, pode dar tanto na artéria quanto na veia. O mais comum, como você falou na abertura do quadro, é o na veia e no membro inferior, que é o que a Anitta teve. E por que ele é mais comum em mulheres? Ele tem muita influência com a utilização de hormônio, então o uso de anticoncepcional e a gravidez são fatores de riscos para ter trombose. Então a gente pode dizer sim que ele acaba sendo mais comum em mulheres. O senhor falou algumas coisas aí, mas tem outros. Quais são as formas que a gente pode ter uma trombose? Como que a gente consegue, de repente, adquirir uma trombose? Perfeito. Vamos pensar assim, o paciente trombose na artéria, agora eu vou falar de outro tipo de trombose. Quem fuma muito, tem muita placa de gordura nas artérias, tem colesterol muito elevado. Essa placa de gordura na artéria faz com que o sangue, digamos, navegue de uma forma diferente nesses vasos, forma um coágulo e faz uma trombose. Então, trombose em artéria também é algo extremamente sério, porque daí não chega sangue em algum local. Vou dar um exemplo. Uma trombose numa artéria coronária, que é do coração, causa um infarto. Então, isso é realmente algo de se cuidar muito para não ter. A gente sempre, quando pensa em trombose, na maioria das vezes, a gente pensa sempre nas pernas, né, doutor? Isso mesmo, porque é muito mais comum. A circulação da perna é muito longa. Para o sangue conseguir subir contra a gravidade é mais difícil. Então, quem fica muito tempo na mesma posição, por exemplo, um voo muito longo, que deve ser o caso, inclusive, da Anitta, que fica muito tempo no avião, isso predispõe ao surgimento de trombose. Por isso que tem alguns movimentos que a gente orienta que as pessoas façam durante seu voo para evitar a trombose. Se o pessoal da produção puder colocar, eu coloquei, inclusive, uma imagem dos movimentos que a gente deve fazer durante o voo para evitar a ocorrência de trombose. Que legal! Tem aí, pessoal, para a gente conseguir saber quais são? Daí o senhor vai falando para a gente, né? Vai mostrando. Perfeito. E vai conseguindo falar, Perfeito. Pode ser? Então, pensa assim, se você vai ficar 3 horas num voo longo, né? E você ficar com a perna parada, sentada, principalmente na classe econômica, isso aumenta muito o risco. Então, a gente orienta que o paciente não só dê uma caminhada a cada hora, como faça um movimento como se estivesse acelerando e desacelerando, né? Os pés, como se estivesse acelerando e desacelerando o carro, para fazer com que a musculatura da perna contraia e jogue o sangue para cima. Né? No voo, em especial, a gente fala essas outras todas são em pacientes que estão acamados e afins, mas no voo, então é importante caminhada, hidratação, tomar bastante líquido para o sangue fluir melhor e fazer esse movimento de acelerar e desacelerar ambos os pés, importante. E a gente tem alguma coisa para falar sobre idade? Por exemplo, os mais jovens têm menos chances de ter ou não, doutor? Quando uma pessoa muito jovem tem trombose, a gente fica, digamos, com uma pulga atrás da orelha que ela pode ter algum problema de coagulação. E geralmente, nesses casos, o próprio paciente fala assim, olha, minha mãe teve trombose, meu pai teve trombose, ou seja, é um problema genético. Mas o mais comum da trombose é ser um paciente mais idoso, né? Se também for muito jovem e, por exemplo, moça, começou a tomar anticoncepcional, que é um fator de risco a mais, tem que a gente fala, para o anticoncepcional, porque senão o risco de você ter trombose de novo é muito alto.
Então, essas pessoas que têm essa predisposição, a gente tenta diminuir o máximo o risco fazendo essas coisas. Voo longo, a gente faz esses exercícios, evita de tomar hormônio anticoncepcional. A utilização de meia elástica também é uma coisa que ajuda. Por exemplo, na gestação, que tem uma taxa hormonal elevada, a gente fala para as mulheres usarem a meia elástica. A trombose é uma doença silenciosa. Como é que a gente consegue fazer um diagnóstico? Bom, o diagnóstico de trombose é pelo exame de ultrassom. O exame de ultrassonografia dupla, que a gente chama, que foi o exame que a Anitta fez e que diagnosticou a trombose dela. Porém, como regra geral, a trombose não é silenciosa. O paciente, a pessoa, né, tem uma das pernas muito inchadas. Ou seja, uma perna está maior que a outra. E é nessa hora que se suspeita de trombose e se pede para fazer exame de ultrassom. É que no caso em especial da Anitta, a trombose foi pequena. Então, provavelmente ela deve ter sentido uma dorzinha leve e não sentiu nada, né? Nesse caso aí que a está mostrando agora, isso é uma trombose superficial grande. Então, inflamou inclusive a pele. Na maioria das vezes não inflama a pele assim não, na maioria das vezes a perna incha só. Então uma perna só inchada é aí que a gente deve se preocupar. Vou dar um exemplo assim bem clássico. Então uma moça que começou a tomar anticoncepcional, fez um voo bem longo, chegou no aeroporto, está com uma só das duas pernas inchada e doendo, isso aí provavelmente é trombose, precisa procurar um hospital ou um cirurgião vascular e fazer o exame de ultrassonografia Doppler para tratar, identificar e tratar, tá bom? Pode falar, doutor. Uma vez identificada a trombose e já precocemente tratada, a chance de dar algum problema é muito baixa. Por isso que tem que achar. Só para a gente voltar, quais outras causas, então, o que a trombose pode causar na gente? A gente falou de vários aí, eu queria que o senhor falasse para a gente um geralzinho. Perfeito. Então vamos falar de trombose nas veias, que é o mais comum, nas veias da perna. Entope uma veia da perna, o sangue não consegue voltar, essa perna incha muito. Essa perna dói muito, às vezes fica até com um tom azulado. Essa trombose, se ela não tratada, pode soltar um coágulo dessa veia da perna e subir e ir lá para o pulmão. Isso é embolia pulmonar, isso pode até matar. Por isso que precisa ser diagnosticada e tratada. A trombose também pode, quando ela acontece nas artérias, que daí são outros vasos, isso geralmente acontece em paciente idoso que fuma muito, entupir uma artéria e daí não chegar o sangue em algum órgão. Então, se não chegar o sangue no pedaço do coração, é infarto. Se não chegar um sangue na cabeça, seria um AVC. Então, a trombose pode dar nas artérias e nas veias, e dependendo de onde der, é pior. O mais comum é ser nas veias, por isso que pessoa que começou a inchar uma só perna vai para o hospital. Existe uma forma da gente evitar, doutor? Existe sim. Então, se você já tem esse histórico na família de trombose, vai para o vascular, para ter ser orientado. Se você vai fazer um voo muito longo, como eu falei, caminhada, exercício. Se você vai começar a tomar anticoncepcional, e você tem que ter essa conversa com o ginecologista para ver se você pode ou não, né? Não vai me tomar anticoncepcional por conta, porque aumenta o risco de trombose, tá bom? E quais são as formas de tratamento? Então, como regra geral, toda vez que tem uma trombose, tem que tomar um anticoagulante, que é uma substância que evita formar mais coágulos na perna. E desse jeito permite com que o nosso organismo tire os coágulos que se formaram e o fluxo sanguíneo volta ao normal. Se você não tomar o anticoagulante, ele vai aumentando esse coágulo e vai ficando cada vez pior a perna que teve a trombose. E depois de tratada, ela pode voltar a reaparecer, doutor? Se você tem uma causa, ou seja, por exemplo, descobriu-se que é o anticoncepcional e você terminou o tratamento e você continua com o anticoncepcional, sim, você pode ter uma nova trombose. Se você tem um problema de coagulação que descobriu da sua família e você não tomar cuidado, por exemplo, na gestação, sim, você pode ter uma nova trombose. Por isso que o ideal é, teve a trombose, tratou, veja se não tem alguma causa extra, além, e trata essa causa, porque senão você pode ter de novo um outro quadro de trombose. E às vezes o segundo quadro pode ser até pior que o primeiro. Com certeza. É bom a gente sempre tomar cuidado e ficar prestando muita atenção no nosso corpo, né? O nosso corpo vai dizendo pra gente que as coisas não estão bem, não é, doutor? Exato, são os sinais de alarme. Se tem uma dor estranha, um inchaço novo, vai para o médico. Com certeza. Doutor, muito obrigada por hoje. Vou passar aqui as suas redes sociais, que é o Instagram, @Belzac, daí ó, BELCZAK. Isso mesmo, não é, doutor? Isso mesmo. E muito obrigada por hoje, por responder as dúvidas pra gente. Volte mais vezes pra gente conversar, porque a gente sempre tem muita dúvida das pessoas aqui no Santa Receita. Combinado, eu é que agradeço e fico à disposição.